Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Autoconfiança Implacável. O meu nome é Tony Carvalho e é nesse programa que eu vou passar para você dicas, técnicas para você turbinar a sua autoconfiança profissional, nos seus relacionamentos e para a vida. É seu estado de certeza. E o tema de hoje é passo a passo para você resetar a sua autoconfiança. Tony, resetar? Exato. E olha a definição de reset, que em inglês se fala reset. Mas aqui no Brasil, a gente fala reset, é muito popular esse termo, que virou o que se chama de neologismo, que é o emprego das palavras novas derivadas ou formadas a partir de palavras pré-existentes, da nossa língua ou não. Então você vê, por exemplo, palavras como mouse, palavras como flip chart. Então existem termos que você tira de outras línguas, e no nosso caso aqui, reset. Né? E o que danado é reset, Tony? Então, reset significa, segundo o Google, redefinir, começar outra vez, reiniciar, restaurar. Também pode significar desligar e religar. Desligar e religar um computador, um equipamento, por falha ou incorreção no seu funcionamento, fazendo funcionar corretamente. Por exemplo, resetar um videogame. Então, na época aí do boom, na década de 70 para 80 e 90, se falava muito em resetar. Dá um reset aí, tá travado o videogame, então reseta. Então, também se utiliza muito o termo para computadores. Então, seu computador está aí muito lento, muito pesadão, reseta. Ou seja, você aperta o botão e ele reinicia, né? Mas reset significa isso, você restaurar para uma forma mais básica. No celular, por exemplo, você pega um celular e fala, vou resetar meu celular, é muito comum que você diga, vou restaurar para o padrão de fábrica, porque ele está dando problemas, então eu vou dar uma limpada nele. E o tema de hoje está relacionado a isso, como você resetar, deixar ele no modo mais básico, para que ele funcione livre numa nova fase da sua vida, tá? A aula de hoje, esse vídeo aqui, não é sobre motivação. Eu não vou tentar te motivar, eu vou te trazer dados que você vai aplicar, tá? Você vai dar um reset mesmo, não é somente palavras que você vai dizer, oh, que massa, estou muito feliz, estou animado, e depois você decai. Não é. Também não vou te dar a fórmula de felicidade, porque você tem um universo, você tem aí um emaranhado de coisas que aconteceram na sua vida, e você tem aí a sua guerra, que é o seu jogo, né, da sua vida, que é diferente do meu. Apesar de que tem elementos, mecânicas parecidas. Então eu vou te mostrar como você combate essa guerra, como você entra aí dando esse reset na sua vida para turbinar essa autoconfiança. Também não vou te ensinar aqui uma nova crença, porque a ideia aqui não é passar crenças, você tem seu conjunto de crenças, se são bons, se são limitantes, aí vamos ver. Vamos ver o que você faz com que você vai apertar o botão de reset hoje, vamos ver o que você vai fazer com isso tudo. Vai descobrir o que é que limita, o que é que não limita. E muito menos vamos ficar aqui filosofando, porque essa coisa de ficar divagando, pensando, não te leva a um ponto concreto. O que vai te levar a um estado concreto, um resultado, é a ação. Lembra? É a ação. E hoje, o tema de hoje, sim, a gente vai falar sobre como aumentar a sua capacidade, que basicamente é seu estado de certeza. A capacidade está muito conectado à certeza, que é o quão você acredita a ideia de que você é capaz de chegar num ponto fim, finalizar algo, ou ser eficiente numa certa atividade que você faz. Finanças, por exemplo. Vamos supor que você tem um probleminha com finanças, tem dificuldade com finanças, fica ansioso, ansiosa. Então temos um problema de autoconfiança. Temos um problema de autoconfiança e muitas vezes está regado, né, a sua vida aí a momentos lá do passado em que você falhou consecutivamente. Poxa, eu falhei em finanças 1 milhão de vezes, mas 1 milhão de vezes. E eu vou lhe contar uma coisa, nós temos o botãozinho do reset. Temos, porque a sua capacidade ela está aí, escondida aí por debaixo de todas essas falhas. Então, ser mais eficiente, aumentar seu estado de certeza sobre o que você é capaz de fazer ali nas finanças, cara, é incrível. Você pode começar como se fosse a primeira vez, tá? Então, ó, o botãozinho do reset, vai aquecendo o dedo. Vai aquecendo o dedo que o bicho vai pegar hoje. Vamos dar uma revisada na sua saúde também física, no seu estado físico, porque ele é importante para você alcançar resultados utilizando aí o seu nível de certeza, a sua autoconfiança. Seu corpo é um instrumento que você vai utilizar para você conquistar aí a vida, tá bom? Que no final das contas, quando eu aumento a certeza sobre mim mesmo, eu estou aumentando minha autoconsciência. À medida que eu estou aumentando o meu grau de certeza sobre minhas ações, é a mesma coisa de dizer que eu também tenho mais ciência do que eu sou capaz de fazer.
Então, auto sobre mim mesmo, consciência. Eu sou ciente sobre o meu poder, sobre a minha potência e que sou capaz de resultar A, B, C, né? Então, tudo flui a partir dessa autoconsciência, que é autoconfiança também. E agora eu vou aclarar o termo autoconsciência. Auto significa sobre si mesmo. Olha aí, para si. Então, auto não é auto com L, é com U. A-U-T-O. Então, auto quer dizer sobre si mesmo, para si. Consciência quer dizer o estado de estar ciente ou perceptivo sobre si mesmo, seus pensamentos, suas ideias, suas limitações, propósito, corpo, mente e espírito. Então, ó, ao momento que você estava ali mal, sem muita autoconsciência, você tinha uma autoestima muito abalada, então as pessoas pediam para você, sei lá, sugeriam que você fosse fazer ali uma entrevista numa empresa X e você fica tenso, nervoso, chega na hora, faz uma entrevista e não dá em nada. Mas por quê? Porque você não estava, naquele momento, você perdeu um acordo de que você era capaz de fazer essa entrevista bem feita, de expressar uma ideia, de comunicar o seu desejo, de comunicar suas habilidades, de demonstrar o que é que você pode fazer. Então você perdeu momentaneamente ciência, consciência da sua capacidade e criou um acordo de que não era capaz, perdeu certeza, criou acordo com alguma perda do passado, com um momento que você foi incapaz de resolver algo. O que não é verdade para o momento presente, porque você está hoje no aqui e agora. Então, autoconsciência, estado de estar ciente ou perceptivo sobre si mesmo. Seus pensamentos, você está ciente das suas ideias, das suas limitações, propósitos, corpo, mente, espírito. Então, eu trouxe aqui um exemplo que eu escrevi. Então, pensa aí, ó. Imagina um Zé, seu Zé. Seu Zé é alguém que não busca autoconhecimento. Ele não busca autoconfiança através do autoconhecimento. Porque se você não pode conhecer você, não somente como corpo, mas como ser, como capacidade de pensar, decidir e agir. Então, como o Zé, né, não busca esse autoconhecimento, então naturalmente ele não consegue agir com certeza. Porque ele não sabe, ele não tem ciência das ferramentas que ele tem dentro dele. Então ele não sabe até onde pode chegar. Agora imagina que Zé, por não buscar autoconsciência, autoconhecimento, naturalmente ele está sempre ansioso. Porque ele tem tantas barreiras, e ele não sabe até onde é que ele é capaz de batalhar, de entrar ali numa batalha e ir até o final, e fechar aquele ciclo, concluir aquela tarefa, lidar com as finanças, lidar com a falta de dinheiro. Como ele não conhece a capacidade dele, ele invalida a si mesmo, naturalmente ele fica ansioso, ele fica num estado de ameaça. Alguma coisa está me ameaçando, e aí ele sente que não tem forças para decidir coisas importantes da vida. Então, o que seria, por exemplo, decidir algo importante da vida? Que exemplo seria esse? Imagina que você tem, por exemplo, o seu condicionamento físico. Você vai a um médico, não é somente para buscar remédio. Você pode ir a um médico para solicitar que ele peça um exame para você ler os exames e verificar a sua condição, né, de sangue, gordura no fígado, porque são números, são estatísticas. Você está obtendo dados, informações que você vai usar para tomar decisões. Só que a autoconfiança, quando ela está minada, a pessoa tem medo de ir para o médico para coletar dados. E se ele tem medo de ir ao médico para coletar dados, ele chega como se estivesse quase indo para um cemitério, sei lá o quê, receber uma notícia de morte. Então, a pessoa naturalmente ela não consegue controlar as suas ações com base em dados. Ela deixa de realizar, ela deixa de ir, ela deixa de coletar porque ela tem medo. Então, Zé tem um condicionamento físico, uma droga. Ele tem problemas na saúde dele, cada vez mais piores, emocionalmente tem decaído e, naturalmente, se a pessoa está nesse estado de ansiedade, ele tem provavelmente a ausência de uma filosofia de vida. O que é uma filosofia de vida? É uma trajetória, é a forma como você percorre a sua jornada pessoal aí na sua vida, desde o momento que você se entende por gente até o momento que você parte aí para outro ciclo. Então, como o Zé também vive num poço de ansiedade, num poço de autoconfiança zero, naturalmente ele não tem como se aprimorar profissionalmente. Porque uma pessoa que não confia em si mesma, ela sequer busca. Veja, as pessoas que buscam melhoramento são as pessoas que confiam em si. Elas sabem que são capazes de melhorar. Elas sabem que são capazes de alcançar algo a mais. Elas sabem que são capazes de construir uma trajetória a partir das suas próprias decisões, tomadas de decisão, suas ideias que se transformam em ações.
Então, quem busca melhoramento não é o lascado, não. Quem busca melhoramento é o que tem autoconfiança. Pode ser que ele está passando por algumas barreiras emocionais, problemas de relacionamento, mas se ele está buscando é porque ele sabe que pode. Segura essa peteca, porque isso daí vai te ajudar em momentos difíceis. Então, imagina que uma pessoa que não está buscando, como o Zé, dados para a vida, ele não está conseguindo, porque para você resetar a sua autoconfiança, você vai precisar buscar dados. É isso que eu estou querendo te mostrar. E o Zé não busca, então ele anda com a maré. Ele anda com a maré. Então, ele é uma espécie de Zé Pipa. Sabe o que é Zé Pipa? Zé Pipa é assim, ó, eu morava em Recife, ia pra praia, e via aquela pipa. Imagina Zé, Zé é uma pipa, né, que o cara andava lá na praia para vender, aquelas pipas eram várias, só que elas corriam conforme o vento. Tinha tinha um controle, naturalmente, do vendedor, mas a pipa não controlava. Quem controlava a pipa era o dono da pipa ou o vento, né? Precisava do vento para subir. Então o vento empurra Zé Pipa para onde o vento quiser, cara. Aí você está assim, vivendo aí uma vida que você vai para a esquerda, vai para a direita. Profissionalmente está a mesma droga de sempre. Há 10 anos, 15 anos, 20 anos fazendo a mesma droga de sempre, cara. Por que droga? Porque você nasceu e você está nesse universo claramente com grandes possibilidades de evolução. Grandes. O natural é a evolução. O natural é uma floresta iniciar ali, com pequenas plantas, tal, aí vai crescendo, se expandindo, quando vê, você está na floresta amazônica. Então, tudo começa com uma ideia básica de expansão. É natural tudo se expandir para que continue existindo. Então, se você continua a mesma coisa no seu relacionamento, sempre com medo, sempre com vergonha, sempre com baixo nível de certeza, as pessoas estão decidindo o que você vai fazer, e todos os dias você acorda feito Zé Pipa, que é empurrado para um lado, empurrado para o outro, a crise manda para não sei o quê, financeiramente tá mal, então por isso que pode que não pode, diz que não me diz, igual aquela música. Minha mulher pode não, diz que não pode não, quero não, posso não, minha mulher deixa não. E Zé Pipa vive uma vida de pipa, né? E daí, imagina que seu país entrou numa guerra. Ele entrou numa guerra. E aí, nesse inferno dessa guerra, ou um desastre natural, como seja, você poderia ver como também um grande terremoto, ou sei lá o que, joga uma bomba atômica. Bom, enfim, uma coisa muito grande que cria um caos. Nesse momento, Zé Pipa ficou desabrigado. Zé Pipa ficou desabrigado, sem comida, sem água potável, sem amigos, sem familiares. Você consegue ver isso? Você consegue ver esse cenário? Olha esse cenário. Então Zé Pipa ficou desabrigado. Aí o que acontece? Na correria, não conseguiu pegar nem cueca, nem sandália, nem carteira, nem nada, que nem dinheiro está servindo para nada nesse estado, né? Então a pergunta é, um Zé Pipa da vida, uma Maria Pipa, como fica? Porque Zé Pipa é alguém que não tem autoconfiança. Zé Pipa é alguém que não desenvolveu o senso de certeza. Ele não pode tomar decisões por si, porque as decisões dele não são tão confiáveis, já que não tem autoconfiança, porque uma pessoa que tem muito pouca autoconfiança, ou tem uma autoconfiança destroçada pela vida, pelas experiências ruins que teve, ela não pode confiar no que ela é capaz de fazer. Então ela não faz. Ela não faz, ela volta atrás. E aí eu pergunto, qual é o tamanho das barreiras que você acredita que o Zé Pipa vai enfrentar? Observe o mundo dele, só o dele, não fica olhando para o seu. Mas se fosse comigo, eu não sei o quê. Não, estou falando Zé Pipa. Se você for Zé Pipa, então é você. Né? Eu não conheço ninguém com o nome Zé Pipa, só no meu exemplo aqui. Mas se você for o Zé Pipa, serve para você. Então a pergunta é, qual o tamanho da barreira que Zé Pipa vai encontrar? Que vai vivenciar? Porque Zé Pipa, se você olhar, é muito diferente, né, da Maria Turbo. Né? Maria Turbo é alguém que está ali buscando conhecimento, está buscando melhorar a sua autoconfiança, apertando o botão de reset. E nesse passo, nesse cuidado que ela tem todos os dias para crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, profissional que seja, ela também está nesse mesmo caos dessa guerra. Como será então a realidade de Zé Pipa versus a realidade de Maria Turbo? É difícil comparar duas pessoas, mas isso é um exemplo fictício. Se coloque no lugar de Zé Pipa. Então você já começa a ver quem tem altas probabilidades de sobrevivência, quem tem altas probabilidades de transformar o seu meio, quem tem grandes chances.
de passar mais tempo nesse mundo. Quem sabe até salvando pessoas, não pensando somente em salvar sua própria pele, seu próprio couro, mas salvando outras pessoas que não têm o mesmo nível de certeza que Maria Turbo, tá? Então, esse conteúdo de hoje, nessa aula, é uma grande oportunidade para quem está buscando crescimento pessoal. Também de comparar a sua estratégia de superação atual, tá, com um modelo ideal de crescimento. Vamos ver. Você pode comparar a sua estratégia atual com o que eu vou te trazer agora do botão de reset. Vamos dar uma olhada, porque é muito simples. As coisas que dão mais resultados normalmente são mais simples. Elas são fáceis de colocar em movimento. Você aperta o botão e começa. Não fica nisso. Será aqui, será aqui? Será que eu vou pra cá, vou pra frente, vou pra frente, vou pra trás, vou atrás, vou atrás. Quando some no buraco. Quando vê, cai pelo ralo. E aí você não sabe, mas na verdade é a pessoa que tem um problema de tomada de decisão. Então, é uma oportunidade para você também, porque você vai resetar agora um formato de crescimento que não está dando muito certo. Lembra que no computador ou no celular, você vai resetar aquele aparelho porque ele não está indo bem. Então, resetar significa trazer de volta o estado que as coisas podem funcionar com mais simplicidade, que é o caso do celular. Quando ele está dando pau, você reseta e ele começa a funcionar. E é uma forma que vai dar certo sempre, é uma oportunidade de você restaurar a sua autoconfiança original, intacta. Você sabe que lá dentro tem uma capacidade, ela é íntegra, é integral, é perfeita. Ela pode construir coisas incríveis para todos nós, não somente para você, mas para mim também. Isso tudo porque a sua natureza nativa da sua certeza, a natureza da sua certeza pessoal, ela é implacável. Uma coisa implacável é uma coisa que não pode ser parada. Uma coisa implacável é algo que não pode ser destruída, como um trem viajando ali a toda velocidade e você bota a mão para tentar parar o trem. Não vai dar certo. Ele é implacável, ele vai passar. Então vamos ver exemplos de quem aplicou os conceitos básicos do que eu estou trazendo aqui hoje e que deu muito certo, que teve resultados com esse assunto, com esse tema. Existia uma mulher chamada Helen Keller, nasceu em 1880, no Alabama, Estados Unidos. Ela era escritora, conferencista e ativista social. Então, ela foi a primeira surdo-cega, a pessoa que não consegue nem ouvir, nem enxergar, na história, a conquistar um bacharelado, que era um bacharelado de artes. Então, imagina uma pessoa que não consegue enxergar, nem ouvir, finalizar nos... Não, a gente está falando de muito tempo atrás, né? A gente não está falando de 30 anos, a gente está falando de 100, mais de 100 anos atrás, bem mais. Né? Então, ela, em 1880, nasceu, então ela deve ter conquistado isso, talvez aí aos 30 anos, um pouco mais, um pouco menos. Então, a gente está falando de muito tempo atrás, em que ela conseguiu, uma mulher surdo-cega, conquistar um bacharelado, concluir uma faculdade de artes. E ela foi defensora, durante a vida dela, do sufrágio feminino. Não sei se você sabe o que significa, mas sufrágio feminino é o direito de votar, as mulheres. Então vem de uma época que as mulheres não votavam para presidente, não participavam dessas decisões da sociedade. E ela também defendeu direitos trabalhistas e outras questões sociais sem medo. Porque sempre que você falava do feminino, trabalhando, produzindo, você sabe, se você estudou um pouco história, sabe de que as mulheres tinham menos direitos. As mulheres trabalhavam a mesma quantidade que homens ou mais, ganhavam menos, tinham menos direito a pausas, porque era visto como algo secundário. Então ela combateu isso. Isso é um senso de liberdade, ela produziu liberdade na sociedade. Então está aí um exemplo. E essa criatura, Helen Keller, ela precisou resetar a autoconfiança dela várias vezes. Porque entenda que quando você está tentando empreender uma ação e resolver coisas, e criar coisas, tem horas que dá um lío. Você começa a se envolver em barreiras, em barreiras, em barreiras, em barreiras, e quando você vê, você está cultivando barreiras. Então, naturalmente, é natural que uma pessoa entre nisso. E é mais natural e ideal que a pessoa saiba sair disso. Igual você entra numa lama, numa poça de lama lá, num sei lá o quê, num mangue, seu pé atola e você não segue em frente, porra. A menos que você esteja fugindo de algum dragão, de sei lá o quê, de alguma coisa que está caindo do céu e você acha que vai dar certo correr, corre ali pela lama mesmo. Fora isso, não. Agora vamos ver outro exemplo de quem teve resultado com o tema de hoje. Irena Sendler. Ela era uma polonesa, nasceu em Varsóvia. Se você pesquisar um pouco, Varsóvia, Segunda Guerra Mundial,
você vai ver muito, né, o tema Varsóvia aparecer, né, que é um dos lugares que foi extremamente impactado pelo nazismo, né? Então, os poloneses, ela está aí em 1939, a guerra foi aí, por aí, né, 1940, se eu não me engano, é por aí, nesse teri. E Irena, ela era assistente social do Departamento de Bem-Estar Social de Varsóvia. Então, ela era assistente, trabalhava para o governo, assistente social do governo lá polonês. Trabalhava com enfermeiras. Então, se você for em alguns hospitais hoje, você vai ver que dentro do hospital você tem assistentes sociais também trabalhando. Principalmente quando você tem um grande volume de pessoas ali, pobres, a comunidade, aí que tem mesmo. A assistente social, ela tem o dever de entrar em cada leito, verificar cada caso, verificar se a pessoa tem um problema social e vai tentar ajudar essa pessoa, não somente na saúde, mas a condição que levou ela até aquilo lá onde ela está. E ela também organizava espaços de refeição comunitários. E aí depois que a Polônia foi invadida pelos nazistas, e ela sentiu aí, durante essa invasão dos nazistas, que ela precisava fazer alguma coisa, principalmente com as crianças. Então ela viu que as crianças eram levadas, eram raptadas, eram levadas para algum lugar que ninguém sabia onde. Hoje a gente sabe, né? É levada em trens para ser mortas, né? Então, e aí ela ficou conhecida nesse movimento de salvar essas crianças, ela se expôs ao risco intenso, né? Muito grande, risco de vida. Ela ficou conhecida como o anjo do gueto de Varsóvia. Se você ainda não sabe o gueto era uma área na cidade ali de Varsóvia, que ficou toda murada, igual um centro de uma prisão gigante, como fosse um bairro, um pedaço de um bairro, ficou toda murada. E aí os judeus, eles ficavam confinados dentro desse espaço. E ali eles morriam de fome, ali eles morriam de doenças por conta da falta de higiene, ali eram assassinados. Então, toda série de crimes humanitários foram cometidos aí, nesse espaço. Então, ela foi, não somente ela ajudou as crianças, salvando essas crianças da morte certa, como ela também foi capaz de salvar aproximadamente 2.500 crianças. Não somente ela fez o movimento, como ela conseguiu fechar o ciclo. Então, se tem notícia de aproximadamente 2.500 crianças salvas pelas ações dela. E depois que ela foi pega, quebraram as pernas dela, torturaram para que ela dissesse as coisas, para que ela desse informações. Então, veja, mesmo com pernas quebradas, mesmo ter passado por tortura, depois que conseguiu sair da prisão, pós-guerra, ela continuou trabalhando para reunir essas crianças e as famílias. Depois foi até o fim da vida dela buscando reunir essas famílias que ficaram dispersadas. Imagina, se coloca no lugar dessas crianças, dos pais, das mães, irmãos. Então, veja esse relato que eu separei para ler aqui para você, sobre a Irena Sandler. Irena Sandler. Ao longo de 1 ano e meio, até a evacuação do gueto, até a retirada de todo mundo do gueto, no verão de 42, conseguiu, com seus colegas, resgatar mais de 2.500 crianças por várias vias. Começou a recolhê-las em ambulâncias, como se fossem vítimas de tifo. Tifo é uma doença. Mas também se valia de todo tipo de subterfúgios que servissem para as esconder. Então ela criava toda sorte de ações assim criativas e que se expunha a risco para salvar essas crianças. Ela utilizava sacos, cestos de lixos, caixa de ferramenta, carregamento de mercadorias, saco de batatas, caixões de defunto para esconder essas crianças. Quando resgatava as crianças do gueto, então ela acompanhava, ela andava junto com essas crianças com o seu cachorro. Ela tinha um cachorro, a Irena tinha um cachorro que era treinado para latir na presença de guardas e abafar algum barulho emitido pelas crianças. Veja que curioso. Que eram acolhidas em orfanatos católicos e por famílias polonesas, que lhes ensinavam o idioma polonês, orações e canções católicas, para despistar sua origem judia. Então, veja, elas eram recuperadas, eram treinadas numa cultura completamente nova, para que eliminasse qualquer indício de que elas são judias, e aí, com isso, elas puderam se salvar desse extermínio. Pode ser que você aqui pense, poxa, Tony, eu não sei se eu preciso de tanta superação, eu não sei, de repente eu não tenho esse... O meu caso é mais simples, então não preciso me superar assim. Bom, você tem que entender uma coisa. Pessoas grandes são pessoas importantes para a sociedade. Não há limite para crescimento.
Se você é desse tamanho, você pode ficar desse tamanho. Se você é desse tamanho, você pode ficar desse tamanho. Olha, até para lá foi. Se você é gigante, você pode ficar monumental, colossal. Se você é pequeno, você pode recuperar um tamanho, até que você possa se ajudar e ajudar mais pessoas. Não vejo sentido em uma pessoa dizer que não precisa superar. Você sempre terá barreiras, porque a vida é um jogo e todo jogo tem barreiras. Esse é o primeiro ponto. A outra é que eu ouço, eventualmente, uma justificativa, que é uma confusão que as pessoas fazem com a religiosidade, que diz assim: eu não estou sozinho, Deus está comigo, então Deus proverá. Não é assim. Não é assim. Isso é um mal entendido, uma má interpretação. Eu sou uma pessoa muito espiritualista, sabe, muito ligada com essas questões de ser fé, de atuar com um nível de certeza pessoal, sabendo que há algo superior. Mas eu te falo, como assim? Como assim eu colocar na mão do outro uma decisão que eu posso executar agora? Porque eu não estou falando agora de você recriar o universo inteiro, nem recriar a humanidade, nem recriar tudo. Estou dizendo basicamente de você superar barreiras pessoais que impedem você de atingir objetivos. Como assim? Esperar de... Não vai descer, cara. Não vai descer. Para com isso. Isso é um inferno particular que você está vivendo, porque você vai morrer em apatia, tá? Então, a outra que eu escuto, eventualmente até em eventos presenciais, o cara diz assim: eu já tenho confiança em mim. O problema é que o mundo está perdido, eu não posso fazer mais nada em relação ao mundo. Pare com isso, cala essa boca, não diga mais isso não, isso é feio. A sua presença é importante para o mundo. A sua certeza pode salvar as coisas e começam com pequenas coisas. Eu faço de um lado, você faz do outro. Quando você vê, a gente já está transformando ambientes. Quantos grupos eu não participei? E que dentro desses grupos, a qualidade do grupo melhorou só em eu perceber que tem alguém muito negativo falando, reclamando. Ele diz: cara, vem cá, não faz isso com o grupo. Não faz isso. As pessoas querem ir para cima, elas querem produzir, elas querem criar mais. Para com isso, para de barrar a vida delas. Para de falar essas besteiras, essas... Aí a pessoa diz: ah, mas que nada, não sei o que. Então, ó, para com isso, cara. Você está aqui para unir forças, não para tirar forças. Então, para com isso de dizer que o mundo está perdido. Não está, não. Tá bom? Está perdido para quem não quer fazer nada. E se você está aqui é porque você quer fazer alguma coisa. Então, se ligue na parada, viu? Se liga. Existe agora o jeito errado, é isso que eu quero te dizer. Nesse momento eu vou te trazer o jeito errado de você resetar a sua autoconfiança. Quer saber o jeito errado de você resetar? Eu vou começar pelo jeito errado. Porque só assim você já não... Se você tiver um pingo de juízo, você já sabe por onde não trilhar. Então, primeiro jeito errado é você dizer e não fazer. Quer destruir sua autoconfiança? Diga e não faça. Pronto, perfeito, perfeito. Se você quiser saber, eu já estou te ensinando. É porque você já vai de uma vez e já desce o barranco de uma vez. Como é que você destrói sua autoconfiança? Você faz assim, ó: eu vou começar a minha alimentação saudável amanhã. E não faz. Eu vou começar a estudar inglês hoje à tarde. E não faz. E depois não faz. E depois não faz. E depois não faz. Como é que você se sente depois? Fracassado. Fracassado. É só lembrar. Toda vez que você se compromete a fazer algo e não faz, você se sente fracassado. E esse é um alto fracasso. Não é ninguém que está te falando nada, é você que cria. Então, o primeiro jeito errado de você resetar, você não está nem começando do começo, você está piorando, você está apertando um botão para ligar uma bomba chiando que vai explodir a qualquer hora. É falar e não fazer. O segundo, a forma erradíssima de você melhorar a sua autoconfiança é você ter e continuar com uma ética fofa. Você sabe uma coisa fofa? Puxa vida, eu não tenho nada para mostrar aqui. Imagina uma esponja, uma coisinha fofa. Sabe? Que não impacta em nada. É uma coisa que você... Uma ética fofa é você não ter integridade naquilo que você se compromete a fazer. Você tem um pensamento sobre como deveria ser uma pessoa benévola, uma pessoa de ação, uma pessoa de sucesso. Você sabe que o ideal é isso, só que o que você faz? Você prega para você mesmo, para as pessoas, uma forma ideal de ser, mas age de forma diferente. Você age de uma forma menor. E isso é o ideal, e você age assim, pequenininho. Então você tem uma ética fofa, seu senso de sobrevivência é lascado. Sua ética é fofa. O que é uma coisa fofa? Uma coisa, porra, uma coisa que não gera impacto positivo. Esse é o nosso sentido aqui. Você não pode tentar resolver as coisas, produzir movimentos importantes que exigem uma certa carga de energia só usando o sopro.
Só pensando, vou pensar, eu desejo positivo. Estou aqui pensando por você, viu? Não está fazendo nada. Vai lá, empurra lá o carro, pega a ferramenta, aperta lá a porca, compra o troço para ajudar a pessoa, ou simplesmente ensina ela como fazer. Mova-se. Isso seria uma ética mais resistente, mais firme. A outra, o jeito errado de você retomar a autoconsciência, né, você resetar, é falando demais. A gente já falou um pouco disso, dizendo e não fazendo. Mas eu fiz questão de colocar falando demais. Por que falando demais? Quando eu falo demais, naturalmente eu estou deixando de agir. Aí o que acontece? Quando eu também falo demais, eu fico me pondo à prova dos outros. E nem todo mundo tem o mesmo nível de entendimento sobre aquilo que eu estou expondo. Então as pessoas vão colocar ideias contrárias, ideias diferentes, caminhos diferentes, técnicas diferentes. E nisso você fica se desviando. Então para de falar e simplesmente age. Você pode falar depois, seria o ideal. Você executa ações e fala sobre o que você fez. Olha o resultado. Por quê? Contra resultados, não há argumentos. A outra, o jeito errado de você melhorar a sua autoconfiança é você pegar a ideia de que quando você toma decisões muito curtas e você não engrena com uma ação, você diz assim, vou fazer, beleza, e aí, tudo bom? Bora marcar um churrasco, beleza, a gente fala aí. Você está tentando simplesmente evitar se comprometer com aquilo, percebe? Você está dando respostas curtas, compromissos curtos para deixar a pessoa feliz lá do outro lado. E o que acontece? Quando esse tipo de compromisso ele tem a intenção apenas de agradar, ou simplesmente você se aliviar de algum fardo momentâneo, mas você realmente, internamente, você não se comprometeu. Por exemplo, vou te ligar numa segunda-feira para a gente continuar. Você está contratando um serviço. E ele diz assim, segunda-feira eu te ligo no período da manhã. Pronto. Para começo de conversa, se a pessoa não tiver compromissada, ela diz, semana que vem eu te ligo. Ou depois eu te ligo. Isso é pior, tá piorando, né? Mas assim, segunda-feira eu te ligo. Beleza. Mas não liga. O que é que essa pessoa está fazendo? Ela não tem um senso de compromisso. E ela fala aquilo só porque a pessoa está do outro lado da linha. Então, naturalmente, ela vai cada vez sendo menos capaz de confiar em si mesma. Porque a sua palavra, igualmente a ética, fofa, a sua palavra é fofa. A sua palavra é fofa. Vale menos de um centavo. Um centavo vale muito perto de um quilo de palavras dessa pessoa. Basicamente, a gente tem aí a não decisão, é um problema, né? Quando eu não decido, fico só em palavras. O outro é decidindo por um tempo muito curto, que não é uma decisão, isso é só um trocadilho. É que eu dou respostas para ser agradável. Eu não confronto a pessoa, eu não digo o que penso, eu não tomo uma decisão clara e eu fico enrolando a pessoa. Bora, a gente vai, bora ver. E não faz. Isso é cultural. Ou também existe um outro formato que você detona a sua autoconfiança, que é você até decide ir até os desafios. Você decide chegar no desafio. Você decide chegar até um ponto inicial. Mas a sua decisão ela não foi abrangente para concluir. E aí se liga, porque a coisa mais importante de uma ação, e a autoconfiança vem depois dessa ação concluída, né? A coisa mais importante de uma ação está no fim dela, não está no início. A coisa mais importante da sua vida não é você começar a fazer coisas, é você concluí-las. E a autoconfiança está mais ligada à conclusão, que é a realização, do que o início. O início já é um bom, porque você começou a fazer, mas a sua autoconfiança ela vai estar completa, né, quando você for capaz de concluir. Por exemplo, eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal e você pode usar os comentários, você pode guardar para si, como queira. Interage comigo, tá? Sempre que puder, interage, deixa aqui tuas perguntas. Mas que diabo você está fazendo? Que diabos você está fazendo para os seus filhos? Com a sua ação fofa, com a sua falta de comprometimento. Que diabos é isso que você está fazendo como exemplo para os seus filhos? Por exemplo, para os seus funcionários, para sua esposa, para sua namorada? Que tipo de gente você está sendo para os seus irmãos, como exemplo para os seus irmãos, para sua mãe? Você pensa que essas pessoas também não estão esperando alguém firme ali do lado delas? Você acha que não estão esperando alguém firme? Você acha que a sociedade não está vendo o que você está fazendo? Será que a sociedade não espera de você algo mais firme, um exemplo, sabe, do que se deveria ser feito naquele momento? E aí você, em vez de tomar a decisão de se comprometer, fica com medo, fica dizendo que vai fazer e não faz, se compromete, mas não aparece.
Que diabos é isso que você está mostrando para as pessoas? É vergonhoso. Então acabe com isso imediatamente. Tá? Porque o mundo não foi feito para gente mole. Não foi feito para gente mole. Aí o cara diz assim, mas tá, né, assim, não, assim o caramba. Não foi feito para gente mole. Você não vai entrar num avião sabendo que o piloto está com medo de levantar voo. Você vai pegar uma carona numa moto de alguém que está com medo de pilotar. Você vai pedir conselho financeiro a alguém que está arruinado financeiramente e não tem coragem de tomar uma ação. Você vai fazer uma sessão de terapia com uma pessoa que está completamente destroçada, tem autoconfiança nas ações, não consegue decidir. Coloque juízo na sua cabeça. É só você observar. O mundo não é para gente mole. O mundo é para gente com autoconfiança alta. Porque são essas pessoas que transformam. E é isso que eu estou querendo trazer para você. É o jeito certo de você dar o reset na sua vida. Eu estou querendo trazer para você o botão de reset que está aí. Eu só estou querendo apontar a direção. Olha o botão aí, ó. Olha o botão, aperta nesse botão e começa a funcionar a partir de agora. De verdade. Então, que diabos é isso que você está fazendo na sua vida quando você não cultiva resolução, conclusão? Então você tem medo de fazer as coisas, medo de falar no seu relacionamento, você se posicionar, você também resolver problemas que você está vivenciando nesse relacionamento, que está sendo esmagador muitas vezes. Muitas vezes seu funcionário que está fazendo o que quiser com você e você está se sentindo mal, mas tem medo dele ir embora e ele te deixar e ele está te cozinhando o juízo, fazendo as coisas erradas. Ele está fazendo exatamente o que ele não foi contratado para fazer. E você não tem coragem de ir lá porque tem medo de perder a pessoa e ficar só. Isso é autoconfiança, cara. Isso é comprometimento e é ética também. A mesma coisa. Que diabos de exemplo você está sendo para as pessoas ao seu redor? Mas existe um jeito certo de você resetar essa autoconfiança. Existe um jeito certo de você olhar para esse botãozinho ali, saber que ele está ali e apertar. E eu vou te contar que toda a mágica acontece. O botão do reset ele vai aparecer quando você tiver uma decisão simples. É uma decisão simples, verdadeira e não é fofa. Ela é uma pegada top, é uma pegada de uma decisão inabalável. É uma decisão de vida. Não importa o quanto você vai ter que andar para que tudo fique mais fácil nessa decisão. Mas é uma decisão no meio do árduo, no meio dos problemas, você vai ter que confrontar os problemas. A decisão é de confrontar os problemas. O botãozinho do reset, ele começa a acontecer quando você aperta o botão de resetar. E esse botão de resetar tem a ver com confrontar. É uma decisão que você toma de confrontar, lidar, fazer face com o problema, sem fugir dele. Se ficar nervoso, vou ficar nervoso, eu não vou lá, não, senão eu vou brincar, vou bater, vou matar. Isso não é confrontar. Confrontar, eu vou lá me sentindo como tiver, mas eu vou e vou resolver o problema. A decisão de confrontar é a decisão de resolver aquilo que deixa você com medo. Então, eu tinha muito medo de falar em público. Há pouco tempo, 4 anos atrás, eu ainda tinha vergonha de falar em público. Há 7 anos atrás, eu estava morto de vergonha de falar em público. Então, eu decidi confrontar. Eu decidi ir lá na frente do palco. Eu decidi falar para as pessoas, decidi fazer. É confronto. Não tem outro botão de reset. Não tem. Mas, Tony, eu vou fazer uma hipnose e isso vai ficar... Cara, eu estou falando de você tomar sua decisão sem mecânicas extras, sem equipamentos, sem aparatos. São suas ideias, que elas vão ficar claras quando você decidir confrontar. A finança vai ficar mais clara quando você decidir pegar um papel e escrever tudo que você está gastando. As finanças vão ficar também, os ingressos financeiros, a entrada de dinheiro, você que tem um negócio ou que você quer ganhar um pouco mais, vão ficar mais claras quando você também começar a escrever aquilo que você ganha e aquilo que você quer receber mais. Começa a anotar, verificar estatisticamente o que está acontecendo cada semana, você está se comunicando com a coisa. E aí, você vai apertar o botão do reset no momento que você decidir confrontar aquilo que derruba você. E essa decisão não é somente de você começar a se comunicar com isso, não é de você apenas decidir perder a vergonha. Decida agora que eu não vou ter mais vergonha. Não vai dar certo, enquanto você não for para o campo de batalha. Todo plano precisa ser testado, toda execução, toda ideia precisa ser colocada em campo de batalha para que você melhore e refine. Nenhuma ideia vai sustentar apenas no pensamento. Para uma ideia, ela existir no tempo e no espaço, ela tem que ser colocada no ambiente de batalha.
É ali onde ela vai se enraizar com o universo e com a existência. Então, você precisa decidir até o fim. A sua decisão de melhorar a sua autoconfiança, esse reset que você vai apertar, é um reset que você aperta, é uma decisão que você toma de melhorar e que vai concluir cada passo que você dá para melhorar. Então, vai lá buscar um emprego. Decide que vai fazer a melhor entrevista do mundo que qualquer pessoa nesse planeta já teve. Decida se sentar na frente da pessoa e decida que a vaga é sua. Decida que você vai conseguir falar com propriedade, nervoso ou não nervoso, você vai entregar o que ele precisa. E você vai informar aquilo que é necessário para que ele compreenda se você é ou não a pessoa que ele está procurando. E nisso, você continua decidindo que a vaga é sua. E você vai até o fim, fecha o ciclo. E quando você vê 2, 3, 4 entrevistas, uma é sua. Porque se encaixa no perfil. Então, o que eu preciso dizer para você sobre o botão de reset é isso e chega de moleza. Chega de moleza porque a gente está falando de resetar esse troço. Oxê, vai ficar a vida toda vivendo aí no fofo? Você é uma pessoa fofa? Você é um Zé fofo? Uma Maria fofa? Né? Um Zé pipa? Maria pipa? Você quer ser um pipa da vida? Um moita? Uma pessoa que está sempre ali na moita, intocada na moita, só vendo a vida passar sem coragem de fazer as coisas? Não. É compromisso que falta. Porque se expor, ir para a vida, para o problema, é exposição. Muita gente tem medo de levar outro tapa na cara. Vai lá, cara, mete a cara, a tapa. Esse mundo é feito para pessoas guerreiras, não é para pessoas fofas. Tá comigo ou não tá? Coloca nos comentários. Tô com você, tô contigo. Não quero ser fofo. Bota lá. Não quero ser fofo. Hashtag não quero ser fofo. Tá? E aí, eu separei para você um pequeno passo a passo. Lembra que a gente vai para o básico. Um pequeno passo a passo. Então, primeiro passo que eu quero que você escreva. Isso é muito importante. Parece uma brincadeira de tão simples que é. Mas os seus problemas que você está vivenciando há 5 anos é uma brincadeira que você entrou e quer continuar a brincar até o momento que você apertar o botão de reset. Então, primeiro passo, escreva. Para você apertar o botão do reset. Primeiro passo é uma política pessoal. Chega de moleza. Chega de moleza. Chega de desculpas. Chega de não sei para que isso. Chega de enrolação. Chega de dizer que precisa disso para começar, que precisa daquilo para começar, que precisa de não sei o que para começar. Você começa agora, caceta. Agora. Segundo, determine as duas áreas mais importantes da sua vida hoje. São as 2 áreas da sua vida mais importantes. E essas áreas pode ser de repente um relacionamento familiar, é algo que você está colocando muita atenção. Pode ser sua vida financeira, pode ser o seu crescimento pessoal, pode ser seu novo negócio que você nunca coloca para frente. Então, veja as 2 áreas mais importantes da sua vida. Escreve a área qual é, aí no papel. Terceiro passo, você vai listar as 3 maiores dificuldades de cada uma. As 3 maiores dificuldades você vai colocar lá. Quais são as dificuldades? Tenta ser explícito. Se você for muito genérico, então está sendo fofo. Vai lá e coloca. Se você tem um problema lá com sua namorada que nunca se resolve essa briga, você pode dizer, eu morro de ciúmes dela e não consigo resolver esse problema de ciúmes até hoje. Porque aí você está admitindo que você tem um problema real e a partir de agora vamos fazer algo a respeito. Então coloca lá, específico. Tem que ser específico. Lista as 3 maiores dificuldades de cada área. Quarto, você vai decidir. Veja bem, decidir é se comprometer a concluir. Decidir não é se comprometer a começar. É um mal entendido que as pessoas têm. Claro que se isso fugir completamente do seu controle, tem alguma coisa extra, envolve mais pessoas e outras pessoas também têm que entrar no jogo para que a coisa aconteça, naturalmente você tem um ciclo mais alongado. Só que a gente está falando de coisas mais simples agora. Decida, esse é o 4º passo, decida confrontar novamente a partir do ponto em que você ia bem antes de decair ou fracassar. Olhe bem, você vai decidir novamente. Eu comecei um curso de japonês e não deu certo, foi há 5 anos atrás. Eu vou pedir para você se localizar lá no início. Lembra, no momento que você decidiu. Vai lá e lembra a energia positiva que você tinha, o interesse que você tinha nessa coisa. Vai lá de novo. Resgata essa energia e começa a partir desse ponto. Não fica pensando, não vai dar certo, porque deu muita coisa errada no caminho. Vai novamente, restaura essa vontade que você tem, lá daquele ponto.
E não pensa mais em barreira. Começa como se fosse a primeira vez, agora, no aqui e agora. Esses são os passos para você apertar o botão do reset. Porque grande parte das coisas que a gente deixou de fazer na vida é porque a gente sente que falhou, fracassou. Isso faz a gente parar. Isso faz a gente sentir que a gente não é capaz. Porque eu tentei e errei, tentei e errei, tentei e errei. E aí o que acontece agora? Eu vou tentar achando que vou errar. Aí erro mais fácil. Aí vou tentar achando que vou errar. Aí erro mais fácil ainda, porque é um acúmulo. Então já não coloco mais força total, eu coloco força 80%. Depois, eu acho que vou errar. Eu vou falhar, já estou há 10 anos tentando aí, não vai dar certo, então eu coloco 20%. Era melhor não jogar, pô. Nem perca energia com isso, porque não vai dar certo. Aí o que é que você faz? Faz esses passos. Você tem que colocar a potência máxima, sem pensamento de barreira. É só isso. E você vai conseguir. Tem vergonha de chamar uma moça para sair? Ou um rapaz? Porque falhou muitas vezes? Começa do começo, do zero, reset. Aperta o botão. E aperta logo esse botão, sabe? Aperta logo esse botão. Porque o comprometimento é a realização do reset. Quando você se comprometer, você já está colocando a sua atenção no fim do processo. Se comprometa em concluir. É só isso que você precisa agora. Ok? Aperta esse botão. Só isso. E se você gostou, deixa um comentário aqui. Deixa um comentário, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, passa pra galera. E a gente vai continuar aqui mais outras aulas que eu vou publicar aqui nessa rede, tá? Então, lembra, quando um propósito é grande, o limite se desfaz. A gente se vê no próximo episódio.